nos sermões passados, nós estudamos e vimos a primeira parte da epístola de Tiago. Tiago, no capítulo 1, do verso 1 a 20, ele vai tratar sobre o problema do sofrimento. Então, lá nós vimos que como nós lidamos com o sofrimento. Tiago dá várias lições práticas de como nós devemos lidar com o sofrimento. Uma delas, por exemplo, é que o sofrimento tem o propósito de nos tornar maduros, perfeitos. O sofrimento não é algo que vem do acaso. Nossa, hoje eu estou com azar. Não, o sofrimento vem para nosso crescimento. É o que Deus dá. Ele reinterpreta o sofrimento. É um dos exemplos. Hoje, no texto que nós acabamos de ler, Tiago entra numa nova parte, uma nova seção. Nessa parte, Tiago agora vai lidar com outro problema. O problema era o seguinte: os irmãos diziam-se crentes, diziam que tinha fé em Jesus Cristo, mas tinha um problema. Eles falavam, mas não praticavam. Hoje, o texto trabalha essa seção, mas vai até o capítulo 2. Aquele famoso texto que eu creio que todos vocês conhecem, que da fé morta, da fé e obras, que ele vai falar que nós somos justificados não só pela fé, mas também pelas obras. O que será que Tiago quer dizer com isso? Então, é dentro dessa seção que está o nosso texto de hoje. Sendo assim, meus irmãos, Tiago escreve nesse texto que nós acabamos de ler, que os irmãos que experimentaram a palavra de Deus, aqueles que foram regenerados, diante dela, eles têm que ter 3 atitudes. Então, diante da palavra de Deus, nós, como povo dele, devemos ter 3 atitudes diante dela. Em primeiro lugar, a primeira atitude está no verso 21, parte A, que diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A primeira coisa que nós devemos fazer diante da palavra de Deus é nos livrar de toda a maldade, de toda a impureza. Podemos ver que Tiago começa o texto, o verso 21, com o portanto. Portanto, nós sabemos que é uma conjunção que traz a ideia de conclusão. Mas qual é a conclusão que Tiago está dizendo? O Tiago aqui, a conclusão não está se referindo ao verso 19 e 20, mas ao verso 18. Veja o que está na Bíblia aí. Tiago, capítulo 1, verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então ele vai para o verso 21 e diz o seguinte: portanto, uma vez que vocês foram regenerados, uma vez que vocês foram regenerados pela palavra de Deus, vocês devem remover toda a imundícia. Irmãos, aqui eu já tiro uma lição. Por quê? Porque podemos ver que Tiago ele vai dar exortações com base em algo que Deus já fez em nós. Pode ver que o que Tiago vai falar aqui não é para você ser regenerado. O que você vai fazer aqui é porque você é regenerado. Isso é totalmente diferente. Você é santo, meus irmãos, porque vocês são filhos de Deus. Vocês não buscam santidade para se tornar filhos. Vocês são filhos e buscam santidade. Isso é totalmente contrário às outras religiões, que dizem que você tem que fazer para chegar até tal lugar. Então, se você fizer 20, 30 mil meditações, você vai chegar naquele estado elevado. Não. No cristianismo é totalmente diferente. Ele vem e faz por você aquilo que você não podia. E agora você vive em gratidão a Ele. É isso o cristianismo. O cristianismo é isso. Não é uma religião moralista. Por isso que algumas pessoas, quando nós vamos evangelizar, ela fala: Samuel, eu estou tranquilo, né? Sabe por quê? Por quê? Eu não fumo, eu não bebo. Como se o cristianismo fosse isso. Não, o cristianismo é muito mais do que faça ou não. O cristianismo é a verdade de Deus, daquilo que Ele fez por você. E como resultado você faz as outras coisas. Isso muda totalmente, irmãos. Então o Tiago está partindo desse pressuposto. Já que vocês são regenerados, faça o que eu vou dizer a vocês. Então o que Tiago diz a eles? Diz o seguinte: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A conclusão é que eles deveriam se despojar de toda impureza, irmãos. Embora o verbo esteja no gerúndio, aqui em nosso texto, o texto traz a ideia de imperativo, é uma ordem.
A ideia de despojar aqui é de despir as roupas, removê-las de uma vez por todas. A ideia é de você pegar todo o lixo pecaminoso e remover de uma vez por todas da sua vida. Eu vou dar uma ilustração que eu ouvi no Catecúmenos com o reverendo João Marcos, que me marcou também a minha esposa, que é muito interessante. Que muitas pessoas, assim que creem em Jesus Cristo, elas desejam ser cheias do Espírito Santo. E é válido. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, irmãos. Nós já vimos isso. É um dever. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Então, algumas pessoas, para isso, elas vão ao monte. Então, elas buscam e ficam... Não, tenho que ir para o monte. Sexta-feira, 3 horas da madrugada, que, segundo alguns, é no momento que abre, né? Que fica mais fácil o acesso, porque normalmente as pessoas estão dormindo. Lembrando que no Japão eles não estão, né? Mas é o argumento deles. Então, você busca. Só que ele falou o seguinte, que me marcou. Ele falou, muitas pessoas vão buscar ser cheio do Espírito Santo no monte. Mas antes disso, esquece de tirar o entulho da sua vida. As pessoas, elas querem Deus, mas não paga o que deve. É mentiroso. E não só isso, é mau funcionário, é mau pai, é mau filho. Tire essas coisas e busque ser cheio do Espírito Santo. O que Tiago está falando, vocês tirem essas coisas. Por quê? Porque quando vocês tirarem essas coisas, a palavra que está em vocês, ela vai produzir frutos. Então, tire aquilo que atrapalha o crescimento da palavra. Porque a palavra, ela foi implantada em vós. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, é uma faxina espiritual. Fazer uma faxina. O que está atrapalhando de a palavra crescer em meu coração? E às vezes, conversando com alguns irmãos, eu faço uma lista de verdade, eu não estou falando no sentido figurado. Pega uma lista e fala, isso está me atrapalhando. E ore a Deus buscando força para você tirar isso e a palavra crescer mais e mais. E dessa forma, você é cheio do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto aqui de Tiago é que nós devemos tirar toda a maldade, toda a impureza, todo o pecado, tudo aquilo, irmão, que estiver atrapalhando a sua vida, tire. É o que o Tiago está falando aqui. Além disso, como devemos lidar com a palavra de Deus? Segundo ponto também está no verso 21, que diz o seguinte: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A segunda coisa que Tiago diz que nós devemos fazer é que devemos acolher com mansidão a palavra de Deus implantada em nós. A ideia aqui é que eles deveriam receber e aceitar de forma acolhedora a mensagem apostólica, em vez de somente ouvir. A ideia de Tiago é que nós temos que receber de forma pronta, de forma apta. E ele fala que essa palavra ela é poderosa. Irmãos, filosofia é lindo, maravilhoso. É ótimo. Sociologia, cosmovisão, como a Marisa gosta bastante, política, são assuntos legais, mas nenhum deles tem poder para mudar o homem e regenerá-lo. Nenhum deles. Você pode estudar Platão, todos esses, mas é só a palavra de Cristo que nos regenera. Ela é poderosa. Irmãos, quando a palavra de Deus chega a alguém ou alguma cultura, ela traz um impacto gigante. Ela muda completamente. Porque ela é a palavra do Deus vivo, a palavra que nos transforma inerrante e sublime. Não é à toa, irmãos, que a cada dia, mais e mais, a Bíblia é um livro que tem que ser rejeitado da sociedade. Se eu não me engano, nas escolas não se pode mais usar a Bíblia. Já é por lei. Não pode mais. Mas pode usar qualquer outra coisa, mas a Bíblia não. Eu me lembro, só para ilustrar, uma vez um missionário veio aqui, acho que o reverendo Humberto, se eu não me engano, da China, e ele disse, quem aqui, perguntaram lá para o filhinho chinês, o seu pai tem um livro preto lá em casa? Aí o filhinho, tem. Você poderia trazer para nós? Aí o filho, sem saber o motivo do professor de pedir o livro preto, ele entrega para o professor. Qual era a finalidade? Que se os pais tivessem a Bíblia em casa, eles deveriam ser presos. Hoje, irmãos, aqui no Brasil, graças a Deus, apesar de toda a perseguição que nós temos, que ninguém vai falar, nós não somos perseguidos, somos. Não fisicamente, ainda, mas nós somos perseguidos. Nós temos um privilégio gigante. Nós temos toda a palavra de Deus. Nós podemos cantar aqui.
Nós podemos ler e escrever. Irmãos, tem tantas versões da Bíblia. Ou se você não gosta de ler, olha o Cid Moreira aí, ó, com aquela voz. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós temos essa liberdade. Às vezes, irmãos têm que decorar versículos, porque eles não vão conseguir ler a palavra de Deus. E nós temos. E a palavra de Deus, irmãos, ela muda, ela transforma. É o que Tiago está falando. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. E interessante aqui, que é uma coisa que surge, uma dúvida. Uma vez que os irmãos eram regenerados, já que a palavra estava neles, em qual sentido ele está falando de salvação? Qual é o sentido em que Tiago está se referindo à salvação? Porque eles já eram salvos. E nós entendemos que uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez regenerado, você não deixa de ser regenerado. Uma vez junto com Cristo, você está junto com Cristo. Isso é fato. A Bíblia tem vários textos provando isso. Mas qual é a ideia aqui? A ideia, meus irmãos, é que a salvação é um processo que inclui em seu início a regeneração. Prossegue pela santificação e termina na glorificação. A salvação da alma a que Tiago se refere é o processo completo, que inclui a santificação e a glória no dia da vinda do Senhor. Ele está falando da salvação aqui no sentido completo. A salvação não apenas nos regenera, mas ela nos santifica e tem o poder também para glorificar. Irmãos, conversando, eu e o reverendo João Marcos estávamos conversando, como os púlpitos, infelizmente, não falam mais do céu. Como hoje as pregações são mais referentes ao aqui e agora. Há um problema físico. Ou seja, irmãos, Deus cura câncer, Deus cura tudo, porque Ele é poderoso. Quando Ele quer, Ele cura. Ele tem poder para isso. E quando Ele faz, louvado seja o nome dEle. Mas nós, infelizmente, estamos perdendo a perspectiva do céu, da salvação completa, porque nós somos salvos. Mas hoje em dia é muito difícil você ver alguém pensando, nossa, imagine, Samuel, como vai ser lá? Hinos que falem dos céus. Infelizmente, os púlpitos estão perdendo isso. Tem que ser o aqui e agora. Pastor, como você vai me entreter hoje? Não é verdade? Qual vai ser o entretenimento de hoje? É para me vestir de Batman, igual alguns fazem? Para fazer o quê? Como eu sou entretido hoje? Não. A Bíblia diz que o nosso Senhor não apenas nos regenerou, nos santifica, mas também que Ele voltará e nos glorificará. Essa é a mensagem do Evangelho. É a promessa que nós estamos aguardando, é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a salvação completa. E, irmãos, eu vou te falar, é inefável, é inerrante, é indizível o que nós vamos passar lá. Não tem como. Por isso que a Bíblia só dá uma introdução, não fica falando muito, porque não tem como pegar o que está lá e trazer em categorias humanas. Irmãos, é só aguardar o grande dia do Senhor, quando nós teremos a nossa salvação, quando chegar o momento onde nós pararemos de pecar, porque esse é o desejo do crente, parar de pecar. O sonho do crente é não pecar mais, mas infelizmente por causa da nossa natureza nós pecamos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, lá no céu não tem mais isso. No céu você vai poder agradar a Deus de forma perfeita. Louvado seja Deus. Além disso, ele fala que nós devemos acolher a palavra de Deus, e ele fala a forma. Ela tem que ser acolhida com mansidão. A ideia de mansidão aqui, irmãos, é a ideia de você ouvir a mensagem com humildade, prontidão, com espírito dócil. O contraste aqui é de uma pessoa que já vai ouvir o sermão de maneira crítica e soberba. Hoje eu pego, né? Hoje ele vai falar aquilo. Não. Tiago está dizendo, que nós devemos ouvir com mansidão, espírito dócil, humilde. E aqui, irmãos, eu já trago uma lição para nós. Muitas vezes, graças ao celular, graças à tecnologia, e, irmãos, a tecnologia é uma benção, tá? Sendo usada, não nos dominando, a tecnologia é uma benção. Aí você vai lá, Augustus, na segunda. Aí na terça é o Hernandes. Aí na quarta-feira é o John Piper, não sei se vocês acompanham. Só pastores ótimos, que já estudaram muitos. Aí no domingo, é o Samuel. Já vou até agravar meus ouvidos. Não. Embora, pode ser quem for aqui. O instrumento é humano, mas a palavra é de Deus. E você tem que ser manso para ouvir.
não com soberba. Hoje eu pego. Ah, é o Fábio que vai dar aula? Ah, é hoje. Não, é a palavra de Deus. E ela tem que ser ouvida, acolhida com mansidão. É assim que nós devemos. Eu vou dar uma ilustração de uma vez. Uma vez eu fui visitar, o irmão da igreja falou, Samuel, você poderia visitar meu filho? Eu falei, claro. Ele não está na igreja, tudo. Aí eu chamei um amigo meu e falei, vamos visitar o filho do irmão fulano de tal? Ele, tá bom. Chegando lá, esse irmão piedosamente, né? Ele chegou e... esse jovem, que ainda não era irmão, ele falou o seguinte, nós chegamos, meu amigo foi pregar, aí ele ficou zombando. Ele ficava assim no momento em que ele estava falando, olhando para o alto, rindo, interrompendo. Ele, o que você está falando aí? O que Tiago está falando é contra isso. Irmãos, tem gente que é assim. Tem gente que qualquer coisinha já comenta com o outro. Você viu o que ele falou? Não, no momento da palavra, nós devemos acolher com humildade. Depois você testa as suas críticas. Se forem bíblicas, sim. Irmãos, não estou falando para você ser acrítico. Não vou criticar. Não, você tem que fazer isso com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Os bereanos, eles foram elogiados por Paulo porque eles faziam isso. Mas depois de ouvir a mensagem. Depois de ouvir a mensagem. Então o que Tiago está falando é o seguinte, acolham, mas com espírito dócil. Seja humilde. Seja humilde ao ouvir a palavra. Ah, mas quem está falando lá, ele nem tem o ensino médio, mas é palavra de Deus. Pedro também não tinha. Mas era a palavra de Deus. Além disso, quando lidamos com a palavra, o terceiro ponto, está no verso 22 ao 25. Diz assim a palavra de Deus, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, qual a terceira forma de nós lidarmos com a palavra de Deus? Devemos praticá-la. Diante da palavra de Deus, nós devemos praticá-la. Tiago exorta os irmãos a que não deviam apenas ouvir, mas também colocar em prática a palavra de Deus. O contexto é o seguinte, meus irmãos. Os judeus dispersos, os dispersos são o seguinte, tinha judeus que estavam em Jerusalém, mas por causa da perseguição, eles se dispersaram para outros lugares. E nós sabemos que, para um judeu, você fazer sacrifício é apenas no templo. É por isso que os judeus de hoje eles não fazem sacrifício, porque tem que ser no templo, ok? E na sinagoga, não. Então, qual foi a prática que eles começaram a ter? Eles iam à sinagoga, no sábado, ouviam a palavra, aí o pregador fechava, Deus abençoe. E o restante? E não praticavam. Por quê? Porque a ideia aqui que apenas só ouvir está bom. Eu não preciso praticar, eu só preciso ouvir. Essa é a ideia deles aqui. Entretanto, irmãos, a Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus vai comparar isso no Sermão do Monte, em Mateus 7, do 24 ao 27, o seguinte, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Esse é quem ouve e pratica. E quem não pratica, Jesus? Fale para mim, Jesus, qual é o resultado daquele que não pratica, só ouve? Ele diz, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando vocês praticam a palavra, vocês estão criando uma base sólida.
Um praticante está criando uma base sólida. Não seja só apenas ouvinte. Ah, que legal, eu gosto de ouvir sermão. É legal. Mas com qual finalidade? Ah, não, porque eu acho legal esse negócio de teologia, sabe? Você fala umas palavras difíceis e você parece ser mais inteligente. Não, não é a finalidade. A finalidade é a palavra revelar o seu pecado e você ser corrigido por ela e falar, agora eu vou mudar. Essa é a finalidade. Ela é poder de Deus para transformar o homem. Entretanto, Tiago, ele vai, além de mostrar que devemos praticar, ele vai dizer que quem não pratica está enganando a si mesmo. Olha o que o texto diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, uma pessoa que ouve o sermão, ou lê a Bíblia, ela está falando com você, e você não coloca em prática, é auto-engano o que Tiago está falando. A expressão aqui, o verbo enganar, traz a ideia de fazer uma avaliação errada de alguma coisa. Qual é a avaliação que os judeus faziam? Na cabeça deles era o seguinte, apenas ouvir a mensagem é o suficiente para ser salvo. Então eles se contentavam em apenas só ouvir. Eles só ouviam. Essa era a ideia dos judeus. Eu só ouço. E Paulo vai falar isso em Romanos 13. Ele sabe qual é o problema de vocês? Vocês têm a lei. E o judeu se gloriava da lei. Vocês lembram? O judeu, né? Tem a lei, tem a circuncisão, tem o templo, tem os sacrifícios. O judeu era assim. Aí fala, interessante. Sabe qual é o problema, judeu? Você só ouve, você não pratica. O que adianta você só... Qual é o efeito de você não praticar a palavra de Deus? Nenhum. Então, eles se contentavam por causa disso. Entretanto, irmãos, uma pergunta. Se somos salvos pela graça, por que devemos praticar a palavra de Deus? Por que devemos ser obedientes? Samuel, eu sei que nós somos salvos pela graça. Eu não sou salvo pelo aquilo que eu faço. É verdade. Mas, então por que devemos praticar? Irmãos, teologicamente eu poderia dar várias respostas para vocês. Várias. Mas eu escolhi uma. O seguinte, eu respondo que devemos praticar a palavra de Deus como evidência do amor que temos por Ele. Essa é a resposta que eu dou. Tem várias, mas eu quero dar essa. Por que devemos praticar, ser obedientes à palavra de Deus? Porque isso é evidência de que eu amo a Deus. Quer um exemplo? Se alguém perguntar a você se você ama a sua esposa, mas aqui pegue outros exemplos, se você não é casado. Pega o seu filho, qualquer, ou sua mãe, sua avó. Mas pense o seguinte, se alguém falar o seguinte, você ama a sua esposa? Eu creio que você dirá que sim, né? Creio que você dirá que sim. Então ela perguntará, como? Qual é a evidência de que você ama a sua esposa? Você tira um tempo com ela? Você sai com sua esposa? Você a trata bem? Você a protege? Você a lidera? Não. Então como você ama? Irmão, toda vez de manhã, eu mando lá para ela, bom dia, eu te amo. Pergunta, esse homem ama a esposa dele? Ele só fala, mas ele não age dessa forma. É a mesma coisa com Deus, irmãos. Quando nós dizemos que amamos a Deus, não basta falar. Tem que ser a evidência, é a prática. O próprio Senhor Jesus fala o seguinte, se em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer saber se você ama a Deus? Olha a sua vida. Samuel, como eu amo a Deus? Pega Êxodo 20, pega os 4 primeiros mandamentos e você faz uma autoanálise. Porque essa é a finalidade. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens e esculturas. Não blasfeme o meu nome. E guarde o dia do Senhor. Será que nós amamos a Deus? E é com temor, irmãos, que eu digo essas coisas, porque muitas vezes, realmente, há momentos em que nós fazemos mais isso e menos isso. Há momentos que parece que fala, eita, agora eu estou no nível, é aqui. E há momentos que você fala, eu sou um miserável mesmo, eu sou um pecador, eu não consigo. É verdade.
Mas se isso incomoda você, você está no caminho certo. Porque o problema é quando nem incomoda. Não ama Deus mesmo. Eu falo que ama Deus, mas eu vou para a igreja de domingo e para mim está ótimo, viu? Já estou ouvindo o sermão. Depois eu vou anotar o resumo, pronto. Senhor, fiz minha atividade do dia. Não. A maior evidência que você ama Deus e que Tiago, um dos motivos pelo qual nós temos que guardar a palavra de Deus, é a evidência do nosso amor por Ele. Porque o amor de verdade é movido, irmãos. Tem ação. É o que Tiago vai tratar depois na fé e obras. Além disso, Tiago dá mais 2 exemplos de por que devemos obedecer ao Senhor. Ele vai falar o seguinte: primeiro motivo, por que devemos por que devemos praticar a palavra de Deus? E ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Ou seja, quem não pratica a palavra de Deus, apenas ouve, é como uma pessoa que se olha no espelho. Qual é a ideia aqui? Eu vou tentar ilustrar de uma forma bem simples, que é o seguinte. Imagine, você acorda de manhã, está atrasado. Vai trabalhar, vai para a faculdade, não sei. Você acorda de manhã e está atrasado. Você se arruma, escova os dentes, tá tudo normal. Antes de sair, você faz o quê? Olha-se no espelho. Com qual finalidade? Por que nós nos olhamos no espelho? Tirando pessoas que são narcisistas, que gostam de ver, de estar ali, igual o pecado de Narciso. Você olha no espelho para quê? Para corrigir imperfeições. Ver se o cabelo não está bagunçado, ver, no caso das mulheres, se o batom não está borrado, o homem para ver se a gravata está certa. Essa é a finalidade de você se olhar no espelho. Então você olha, e o que Tiago está falando? É como se uma pessoa olhasse, aí está com pasta de dente aqui, cabelo bagunçado. Tá bom, estou ótimo. É a mesma coisa. Não corrigiu. Ele olhou, viu as imperfeições, mas não corrigiu. Ele está falando que uma pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, é a mesma coisa disso. Ela olha, está lá, os 10 mandamentos. Aí está mostrando a sua feiura. Está mostrando aquilo que você precisa melhorar. Aí você fala, tá bom. Não pratica. É inútil. A ideia aqui é de ser inútil. Qual é a utilidade de você se olhar no espelho se você não vai se corrigir? De novo, tirando quem gosta de ficar se contemplando no espelho, tá? Eu estou falando uma pessoa normal que se olha no espelho para poder corrigir imperfeições. Então, qual é a finalidade? Se não é para corrigir. Do mesmo modo, qual é a finalidade de você ouvir sermões atrás de sermões se você não deseja melhorar diante de Deus? Só quero ouvir. Eu gosto de ouvir o Weber Jr., nossa, ele fala assim tão legal, né, tão inteligente. Tá, mas ele está falando palavra de Deus para correção sua. E olha que interessante, uma das finalidades das Escrituras é a correção. Olha que Paulo vai falar a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, na sua primeira carta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para o quê, Paulo? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, quando nós contemplamos a lei de Deus, ela fala, Samuel, você está falhando nisso. Acho que eu não estou sendo um bom marido, vou corrigir isso. Aí você vai lá, vou corrigir. Senhor, me dê força para ser o melhor marido. Senhor, me ajude a ser o melhor estudante. Me ajude a ser o melhor servo. Me ajude a ser mais obediente, porque a tua palavra está me condenando. Faça isso, Senhor. Isso demonstra a evidência de que você ama a Deus. Um filho de Deus não se conforma nunca com o seu estado. Não, aqui está bom. Samuel, eu cheguei a um nível, você não está compreendendo. Eu cheguei a um nível de santidade que, não tem como. Se alguém falar alguma coisa para mim, eu já falo. Porque eu cheguei em um nível, não. Aqui, você nunca vai chegar a esse nível. Nunca, porque ninguém aqui é perfeito. Como o Joaquim falou na liturgia, na condução. Todos nós temos pecados. E quem fala assim, Samuel, não tem um pecado, a Bíblia diz que você é mentiroso e faz Deus mentiroso. Olha, pior, pecou mais ainda. Então a ideia aqui, irmãos, é o seguinte, quando alguém está pregando, quando você está diante da palavra de Deus, seja em devocional, seja em qualquer coisa, a finalidade é que, diante da palavra, você contemple os seus erros e corrija. Essa é a finalidade. Além disso, irmãos, o segundo motivo pelo qual devemos
praticar a palavra de Deus implantada, é que seremos bem-aventurados no realizar. Olha o que diz o texto. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão perfeita que o que Tiago está dizendo é o seguinte: se vocês colocarem a palavra de Deus em prática, pode ter certeza que vocês vão ser bem-sucedidos. Vocês serão bem-aventurados. Vocês serão felizes. Quer um exemplo? Imagine um lar onde o pai é crente. Não é perfeito, tá? O pai, não estou falando de perfeição. O pai é um bom pai. Educa o seu filho na justiça. Educa no Senhor. A mãe é uma boa mãe. Dá atenção para o seu filho. E o filho é um bom filho. Ou tira o filho. Fique só com o pai e com a mãe. Esse menino não vai ser feliz? Esse menino não vai ser feliz? Porque quando a palavra de Deus ela é colocada em prática, ela traz efeitos pragmáticos. Quer um exemplo? Nós estávamos conversando sobre o assunto hoje. Exemplo. Se você vou pegar a área finança. Se você colocar em prática o que a Bíblia fala do dinheiro, de você se contentar com o que você tem, e a Bíblia não faz apologia à pobreza, tá, irmão? Ser rico não é pecado, tá? Ser rico não é pecado. Não é pecado nenhum. O problema é o amor à riqueza, não a riqueza em si. Tem pessoas, irmãos, que você olha assim e fala, a pessoa é rica, mas humilde. Você fala, nossa, ele é rico e humilde. Olha a nossa mentalidade. A mentalidade é que o rico é soberbo, né? Não, nem sempre. Às vezes o pobre é mais soberbo do que ele. Muito mais. O pobre soberbo, né? Então, a ideia aqui é que se você pegar o que a Bíblia fala de finança e colocar em prática, você vai ter uma vida boa. Por quê? Porque você não vai ser uma pessoa que fica correndo atrás do dinheiro. O que você tem te contenta. A Bíblia diz que o cansado, o rico, fica pensando na sua riqueza e não consegue descansar. Agora, aquele que tem, o que come e se satisfaz com aquilo, dorme tranquilamente. Olha o motivo por que as pessoas estão doentes hoje. Ansiedade, depressão. É como se o que eu tenho não é o suficiente. Eu tenho que correr atrás de mais. Eu tenho que ter mais. Não, eu tenho uma casa, não, eu tenho que ter 3. Eu tenho que ter mais. Pergunta, para quê? Para quê? Qual é a finalidade de ter tanto assim? Estou falando que não é pecado, mas qual é a finalidade? Então, imagine você faz isso. Pergunta, quem colocar não vai ser feliz? Porque tem uma vida tranquila. Tem uma vida tranquilíssima. E assim como o pai, entre outras coisas. Mas o que chama atenção aqui, irmãos, é a lei da liberdade. Essa expressão. É estranho, né? Porque para nós, lei não pode ser liberdade. Porque a lei é o que nos prende. Não a palavra de Deus. A palavra de Deus, não. A expressão lei da liberdade parece contraditória em nossos dias. Pois alguns pensam que a liberdade é viver sem lei. Muitos filmes, principalmente de jovem, esse filme de jovem que ele quer sair da casa dos pais logo porque ele quer ter uma liberdade, né? Não vejo a hora de sair de casa para ser livre. O que é a liberdade dele? É ele viver segundo a vontade dele. Ele não é uma pessoa que gosta de regras. E isso, irmãos, se reflete em muitas áreas, tá? Hoje em dia é muito difícil uma pessoa querer trabalhar para alguém de coração pronto, como a Bíblia fala. Normalmente ela quer ser o líder, liderar. Só isso. Mas não, nós devemos estar sempre em sentido de servo, estar aprendendo nesse sentido. E traz liberdade. Então, a lei da liberdade aqui, irmãos, o exemplo que eu dou é Êxodo. Êxodo 19, 20. Os jovens estão estudando sobre os 10 mandamentos. E você, jovem, que não está participando da IBD, eu convido a participar. A todos, adultos. Não deixe de participar da escola dominical. É o único momento que nós temos para poder falar da palavra e discutir sobre a palavra. Não perca essa oportunidade. De segunda a sábado, é só lixo que nós ouvimos aí. Só lixo. Você liga a televisão, meu Deus do céu, você entra em depressão. Porque é o pai que fez sei lá o quê. E quando nós temos a oportunidade de estar diante da palavra de Deus, de tirar dúvidas, nós não estamos aqui. Irmãos, participem da escola dominical.
Tá? Então, os jovens estão estudando os 10 mandamentos. E o legal é a introdução dos 10 mandamentos. Se nós observarmos, o melhor exemplo disso é o êxodo de Israel. É verdade que o povo foi liberto. Deus libertou Israel, como vocês estudaram hoje de manhã. Deus libertou politicamente. Israel saiu debaixo do jugo egípcio. Mas, em um sentido, Israel ainda continuava escravo. Era escravo da idolatria. Escravo de vícios. Então o que Deus faz? Israel, eu vou tirar você daqui, do Egito. E agora vocês serão o meu povo. Então Deus se revela em Êxodo 20 dizendo que eu sou o teu Deus. E Deus não dá lei a Israel para que eles fossem presos, mas para libertar dos vícios e da idolatria. Irmãos, quando nós guardamos e observamos a palavra de Deus, é quando nós nos libertamos dos nossos vícios. Porque é nela que nos condena. Samuel, sabia que você é assim? Você tem vício nisso? E quando você faz isso, você vai se libertando. A maior evidência disso é o que o próprio Senhor Jesus disse. Ele fala o seguinte, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus não vai nos prender, ela vai nos libertar para ter uma vida santa com Deus e amando o próximo. É somente pela palavra que somos verdadeiramente libertos. Para concluir, meus irmãos, eu oro para que, quando lidarmos com a palavra, removamos toda a impureza. Acolhamo-nos com mansidão e pratiquemo-nos. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, eu sei que não faremos isso totalmente e perfeitamente. Eu tenho convicção de que tudo que eu falei aqui, ninguém vai guardar perfeitamente. Não tem como. Isso só mostra, irmãos, o como somos imperfeitos. E como precisamos de um mediador que seja perfeito. É o Evangelho, e isso que, irmãos, que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é dizer que Deus estabeleceu um padrão de perfeição para você morar no céu. É perfeição. No céu, se você não sabe, só entrarão perfeitos. Só perfeitos. Aí você fala, mas qual é a boa nova? A boa nova é que ele deu um mediador. E esse mediador, ele é perfeito. E ele entra no mundo e ele cumpre perfeitamente toda a lei de Deus. E é por causa da perfeição, da obra dele, é que nós somos salvos. É quando nós cremos na pessoa e obra de Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixei de fazer, mas é por causa da obra de Jesus. É ele que é perfeito, é ele que cumpriu perfeitamente a obra. E como resultado, como consequência disso, nós obedecemos a palavra dele. Para mostrar, evidenciar o quanto nós o amamos. Amém. Pai querido, obrigado por esse momento ímpar que o Senhor nos concedeu de ouvir a tua palavra. Que não sejamos, ó querido Deus, apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que saiamos daqui com a certeza de que, não por nós, mas por Cristo, somos salvos. E de que, como evidência do nosso amor para com o Senhor, nós pratiquemos a tua santa e poderosa palavra. Para que o mundo, Pai, que não gosta de ler a tua palavra, veja a tua palavra em nossas vidas, em nossas ações, e o Senhor seja glorificado. Amém.